criação do ser humano. Faz as honras. Qual que é a Bíblia? Sem ninguém. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Tá bom? Só retomando o que a gente viu, do capítulo 1 até aqui, até o 25, a gente viu a estrutura do modelo da criação, a forma como a criação tem uma sequência, e disso infere algumas questões primárias aí, no relato de Gênesis. Das curiosidades que a gente viu no relato de Gênesis, uma delas é o fato de que a criação dos astros, que controlam todas as questões de clima, tempo, etc., só vai aparecer lá no quarto dia da criação. Outra coisa interessante da sequência é que a sequência apresenta uma relação de interdependência, ou seja, cada elemento que é criado na sequência depende ou completa o elemento anterior. Você começa com a luz, a referência primária do modelo, da referência primária vem a secundária, que é a água, a referência terciária, que é a terra. A partir daí você tem as plantas, que necessitam as três espiritualidades anteriores, depois os animais, que necessitam de todas elas, assim por diante. Então todo esse desenho de criação, ela vai criando uma relação de interdependência e um modelo hierárquico, ou seja, não é só uma relação de dependência entre uma coisa e outra, mas ela está numa categoria de hierarquia, onde cada elemento que vai sendo criado tem uma referência de autoridade maior do que o elemento anterior, ou de domínio maior do que o elemento anterior, até que você chega no topo da criação, que é o ser humano. Esse nível hierárquico de elementos, desde os elementos, entre aspas, imateriais, como a luz, até a referência do ser humano. No final, essa hierarquia se completa quando o objeto da criação aparece, que é o ser humano. Tudo que foi criado antes está para o ser humano. Então, o ser humano é a referência de todos os outros elementos criados. A história da criação deveria ter esse desenho. Então, tudo que existia na Terra obedecia ao ser humano sem nenhum tipo de ordenação arbitral. Foram criados para obedecer. Então, de animais a plantas, tudo que existia na Terra respondia ao ser humano como hierarquia. Ele era a referência da criação. Uma outra coisa interessante que aparece aqui nesse desenho é que é a primeira vez que a criação muda de tom verbal. Ela vem com o singular até o Gênesis 25, até o verso 25, e muda para o plural a partir do verso 26. Essa mudança de formato delineia algumas coisas. A primeira delas é que o que vai ser criado agora é algo diferente de tudo aquilo que foi criado até então. Há uma mudança completa na forma de se criar. Essa mudança na forma também mostra uma outra questão que paira sobre o ser humano, que é uma estrutura de correlação. Uma vez que ele parte com um elemento plural, a criação, o ser que vai ser criado agora também é plural e relacional. O desenho da criação do homem, diferente do desenho da criação de todos os outros elementos anteriores, ele é um desenho relacional. O ser que vai ser criado agora estabelece relacionamento consciente com os outros. E daí o façamos. A abordagem plural aqui é uma abordagem para quem entende esse façamos. E quem vai ser criado também entende esse mesmo desenho relacional. A pergunta que sempre para no verso 26 é quem é que disse façamos e para quem? Que é o que a gente viu lá no verso 1 de Gênesis, quando a história da criação começa e a gente de cara já vê dois personagens listados lá. Então, Deus disse e o Espírito de Deus estava lá. Portanto, eu já sei de cara que no verso 26, quem disse façamos é o mesmo sujeito do verso 1 e o mesmo sujeito de todos os versos anteriores. Aquele que vinha criando é o mesmo que diz façamos. E para quem ele diz façamos?
No mínimo para aquele que estava lá no verso 1 e 2, que é o Espírito de Deus que pairava sobre a face das águas. Quando eu vou a João, eu encontro o terceiro elemento lá. E não só encontro o terceiro sujeito, mas encontro a identidade deles. Quando eu vou a João, eu vejo que aquele que está dizendo façamos é o Verbo, portanto Cristo. E as pessoas para quem ele disse façamos são o Pai, do verso 14 de João, e o Espírito de Deus, do verso 1 de Gênesis. Portanto, tem três pessoas aqui nesse processo da criação. E esse façamos tem um direcionamento plural para três pessoas. O que é curioso, porque a referência que vai se dar para a criação são esses três. Portanto, tudo que vier daí para frente tem como referência, como ponto de partida, aquele que disse façamos e para quem ele disse. Então, se eu vou criar o ser humano, e o texto diz homem e mulher os criou, a referência desses dois são aqueles três. E essa referência se estabelece em alguns termos que vão sendo construídos aqui no Gênesis. O primeiro desses termos que aparece aqui, que diz respeito à semelhança, vai aparecer na abordagem das bênçãos que o ser humano recebe. Então, em que o ser humano é semelhante a Deus? A primeira referência é semelhante em domínio. Assim como Deus domina todas as coisas, aquele ser que Deus está criando semelhante a ele dominará todas as coisas. Animais, aves, plantas, etc. A segunda referência que aparece aqui dessa semelhança está na bênção. A bênção que Deus dá para o casal é frutificar, multiplicar e encher a terra. Aquilo que era o ato criativo de Deus, então, até o verso 25, agora é partilhado com o ser humano por um modelo consciente, não por um modelo arbitral ou um modelo instintivo. Diferente dos animais, seres humanos só têm filhos quando querem. Os animais têm filhos indistintamente, por instinto. É uma mecânica que se faz presente na natureza. No caso do ser humano, não. O processo é intencional, igual ao processo de Deus. Embora a criação aqui é simbólica, o ser humano não cria nada, ele só decide ter filhos, mas ele não cria esse processo. Mas por semelhança, o que está acontecendo aqui é um processo decisório. Esse ser que recebe de Deus a bênção de dominar todas as coisas, também recebe de Deus a bênção de escolher criar. E há um terceiro referencial que aparece aqui nesses versos, que é o fato de que Deus os criou homem e mulher. E isso também é parte da semelhança com Deus. E a questão aqui não é o gênero, mas a função. Deus não tem gênero, mas as funções desses três que se apresentam ali aparecem nesses que estão sendo criados. A mesma referência que eu tenho em Deus de um lado, que é Pai, Espírito e Filho, eu tenho do lado de cá, Pai, Mãe e Filho. É a mesma referência triuna que a gente tem de um lado do modelo, que é quem cria, a gente tem do outro lado do modelo, que é a resultante. E é curioso porque as funções são semelhantes. Enquanto de um lado eu tenho a função de Pai, Deus, do outro lado eu tenho a função de Pai, espelhado em Adão. Enquanto de um lado eu tenho a função do Espírito Santo, que é o cuidado, a guia, o processo de educação, o processo de acompanhamento, do outro lado eu tenho a figura da mãe. E de um outro lado eu tenho a figura do filho, que é aquele que disse façamos, e disse façamos aqueles outros dois. Eu tenho a mesma referência do lado de cá, do filho, e a referência do filho está nos outros dois, do pai e da mãe. Se você for lá para frente na história, que é a história que João relata, essa mesma história está lá. Quando você vê Jesus nascendo como humano e não como Deus, você vai vê-lo nascendo gerado do Espírito Santo pelo Pai. É a mesma referência que eu tenho aqui no Gênesis, em Adão, Eva e os seus filhos. É uma analogia, é um processo de semelhança por função e não semelhança por estrutura, obviamente, porque o ser humano não é Deus, e nem Deus tem gênero. Mas aquilo que Deus espelha no formato da criação é aquilo que ele espelha no formato da revelação. Deus se revela de um jeito que é passível de compreensão para o ser humano, porque o ser humano está estruturado daquele jeito. Então fica fácil entender quem é Deus. Fácil, entre aspas. É possível entender Deus no sentido daquilo que ele se revela, não no sentido da natureza de Deus. Mas eu posso compreender Deus nas suas funções. Então, a criação do ser humano espelha isso, ela traz isso como um referencial interessante.
E é curioso que quando você vai para o resto da Bíblia, toda ela segue ou respeita essa mesma estrutura, seja nas instruções, nas ordens, na forma como o Evangelho é apresentado, todo o desenho da Bíblia segue esse mesmo alinhamento que está aqui em casa. Se eu for para as representações que a Bíblia faz de Deus e do relacionamento do seu povo, essas mesmas relações se estabelecem por analogia. Então, de um lado eu tenho um noivo, do outro lado eu tenho uma noiva. Deus e o seu povo. As referências que a gente tem do resultante disso é o remanescente, o filho da mulher. Então, todos os desenhos bíblicos vão fazer analogia com essa história anterior, essa história prévia da criação. Embora o que está lá para frente não era o plano de Deus, uma vez que o pecado existiu, Deus usa essa referência como processo de resgate dessas mesmas coisas. A missão permanece. Aquilo que era perfeito para a criação, Deus referencia agora no processo de retorno. Para que o ser humano volte a compreender quais são as perspectivas de Deus. Como é que Deus age com o ser humano, como é que Deus se relaciona com ele. E tudo isso está presente no fenômeno da criação. Bom, tiradas essas questões, que são as questões mais teológicas do fenômeno, ainda tem as questões funcionais desse fenômeno da criação. Mas elas eu vou olhar quando a gente estiver trabalhando em Gênesis 2, que lá elas reaparecem. Eu não vou discutir as questões que envolvem necessariamente o matrimônio ou essas questões aqui. A gente discute quando entrar em Gênesis 2, lá no fim de Gênesis 2, isso vai aparecer outra vez. O fim do capítulo 1, final do capítulo 1, é a referência de alimentação do ser humano e a parte funcional. A partir do momento que o ser humano está criado, como é que as coisas vão se desenhar enquanto permanência na Terra. Que são os versos 29 a 31, que fecham o sexto dia da criação. Pode ler? Por favor. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então, discussão do verso 29 e 30, dá uma referência do que era a alimentação para dentro do Éden perfeito. Lembrando que está faltando um item no verso 29 e 30, que não está listado aqui, que é a questão da árvore da vida. Aqui está só listado o cardápio funcional, o cardápio daquilo que existe disponível para se comer dentro do Éden, mas falta um elemento que ainda vai aparecer, que é a árvore da vida. A árvore da vida completa isso que seria o cardápio do Éden, a estrutura de alimentação do Éden. O que fica evidente aqui, que é uma discussão direta do texto, é que a alimentação do ser humano, prevista para o Éden, é uma alimentação vegetariana estrita, vegetariana mesmo, completa, sem nenhum tipo de concessão. O que é uma referência óbvia em função de que no Éden não tem morte de animais, não tem carne, obviamente. Vai ter isso como referência do Éden. O foco é outro. A estrutura de perfeição e de vida plena, de vida eterna. Seja para os homens ou para os animais, a vida é eterna dentro do que era a estrutura do jardim do Éden. Isso termina o formato da criação, encerra o processo no verso 31, e aí Deus olha para tudo isso e classifica o que fez. Diferente de todos os outros versos, que classifica tudo que está feito como bom, ou seja, está resolvido e funcional, no caso do verso 31, há um qualificativo de maior condição, que não é só funcional, mas é a completude do fenômeno. Viu Deus que era muito bom, ou seja, a terra acabou no que diz respeito àquilo que era a sua estrutura funcional. Embora a criação não tenha acabado. A terra acabou, mas a criação não. A criação termina no verso 3 do próximo capítulo. E a gente encerra o que é o capítulo 1 de Gênesis, que por um furo de estrutura puseram os dois no lugar errado. Tinha que ter posto 2 no verso 4 de Gênesis 2. Mas, de qualquer forma, o capítulo 1 termina no verso 3 do capítulo 2. Então, vamos até lá que a gente encerra essa parte da criação. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito.
E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, aqui termina o capítulo 1. O capítulo 1 acaba aqui, quando o verso 3 termina, que é o sétimo dia da criação. E algumas coisas de referência a gente tem aqui. A primeira delas é que a obra de Deus acabou no sétimo dia e não no sexto. No sexto, Deus acabou de criar os seres que habitariam a terra, mas a criação não terminou no sexto dia, terminou no sétimo. O que Deus cria no sétimo dia, a referência do que Deus cria no sétimo dia, é que a grande questão do modelo hierárquico do Éden. Então, pegando agora toda a estrutura dos 7 elementos da criação, então eu tenho desde o primeiro, que é a luz, até o sétimo elemento da criação, no sétimo dia, eu tenho o estabelecimento da hierarquia da criação. Os primeiros 5 dias eu tenho aqueles que vão servir ao homem. No sexto dia eu tenho o objeto da criação, o homem que coroa o processo. Aí o muito bom do texto. Então aquele que é para quem Deus tinha feito todas as coisas na terra, foi criado, por isso muito bom. Mas a criação não está completa. Ainda há uma hierarquia para se estabelecer. A quem o homem responde. Então a terra responde ao homem e o homem responde ao Criador. Então o sétimo dia é a referência máxima da criação, que é quando Deus se estabelece na criação como sendo a referência de tudo que Ele criou. Ele é o Deus Criador, Ele é o Deus mantenedor de todas as coisas. Então o sétimo dia referencia isso. Então o que Deus criou no sétimo dia? Criou o tempo. Deus referencia o tempo. Então a partir do momento que o sétimo dia se estabelece, eu tenho a referência temporal da criação. Então, a cada 7 dias, a cada 7 dias, eu me lembro que Deus criou. Então, eu tenho 6 dias em que eu executo todas as minhas atividades funcionais e que a terra responde a mim, mas no sétimo dia, eu e toda a terra respondemos ao Criador. E aí você não perde a referência de quem é quem no processo. Então, eu mantenho a referência de que eu sou uma criatura e não o Criador. E aí a hierarquia do Éden se fecha. Aparecem 3 referências importantes na questão do sétimo dia, que são as 3 coisas que Deus faz. Primeiro Ele descansa, depois Ele abençoa, depois Ele santifica. E aí o verso 3 inverte essa estrutura outra vez e coloca o descanso no final, fechando o bloco. Então Deus abençoa, Deus santifica, Deus descansa. Essas 3 questões que estão aqui, guardadas um monte de analogias que a gente pode fazer desse texto, as 3 principais. Primeiro, a referência do descanso tem a ver com a parada do foco. Deus não se cansa, tampouco Adão e Eva se cansam. Então o descanso aqui do Éden, ele tem um foco bem direcionado, que é eu mudar aquilo que eu estou fazendo, que é uma atividade que, entre aspas, cansa, para uma atividade que descansa. Então, a atividade que descansa é a comunhão com Deus. A atividade que cansa e que me esgota é a estrutura do meu gasto pessoal, da minha estrutura pessoal. Então é como se você estivesse passando pela criação a cada 7 dias. Trabalha 6, recria. Trabalha 6, recria. Então esse é o desenho do descanso. Mais do que qualquer questão física, essa ideia aqui é de renovação. Uma ideia de descanso nesse sentido. Depois do pecado, obviamente, isso agrega também a função de descanso, a função de parar. Mas o foco inicial não era o descanso, né, porque eu não tinha cansado. O foco era a questão de eu mudar o que eu estou fazendo. Eu tiro a atenção daqui e coloco a atenção aqui no processo da recriação. Uma segunda coisa que reforça essa mesma ideia é a santificação. Porque Deus santificou esse tempo. Santificar é separar como uso exclusivo, é dar sentido único e exclusivo a algo. Quando Deus santifica o sétimo dia, ou santifica o tempo do sétimo dia, o espaço de tempo englobado pelo sétimo dia, aquele espaço de tempo está separado como uso exclusivo, como uso funcional único. E esse uso funcional exclusivo e único geraria um resultado, esse resultado é a bênção. O significado de bênção no texto bíblico não é algo que se usufrui para si. Bênção é sempre algo que eu ponho para o outro usar. Então, quando Deus abençoa o sétimo dia, quem é que está sendo abençoado? Quem passar por ele. Quando Deus abençoa alguém, quem é que está sendo abençoado?
todos os que encontrarem com ele. Daí a frase lá para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando Deus abençoa alguém, na realidade o grande abençoado é todo mundo que encontrar com ele, porque todo mundo que encontrar com ele encontrou com Deus. Quando Deus abençoa o sétimo dia, todo mundo que passar por ele encontrou com quem? Com Deus. Portanto, sai de lá abençoado. E essa é uma das duas coisas perfeitas que sobraram no Éden, como referência pós-pecado. Então, a questão do sétimo dia, enquanto desenho, ela perpassa o Éden, mesmo após o pecado, e permanece perfeita até hoje. Porque o tempo não é afetado pelo pecado, só as pessoas, só as coisas. O tempo não tem como você ir lá e atrapalhá-lo com o processo do pecado. As pessoas, essas você consegue atrapalhar. Então, todo aquele que passa por esse tempo está passando pelo mesmo tempo perfeito que existia lá. A mesma referência, a mesma possibilidade. Então, isso permanece como um processo de refrigério constante para o ser humano, até que o mundo termine enquanto desenho do pecado. A única coisa que eu levo como elemento direto do relacionamento com Deus é o sábado, é o sétimo dia. Então, isso fecha o desenho aí estrutural da criação. O que a gente pode referenciar inicialmente nessas coisas que são importantes para a gente manter em mente. Lembrando que tudo isso aqui vai fundamentar todo o resto da Bíblia. Daqui para frente, depois que você virar a página no capítulo 11 da Bíblia e for ler o resto, todos os outros capítulos da Bíblia, do Gênesis 12 até Apocalipse 22, todas as referências que você tiver na Bíblia estão pautadas aqui. Seja nas questões dos dias da semana, seja na referência da hierarquia de Deus, seja na referência da entrada do pecado, Gênesis 3. Tudo que a Bíblia diz está pautado nesses 11 capítulos. A gente já viu aqui o primeiro leque de coisas das quais a Bíblia depende. Se você tirar Gênesis 1, por exemplo, você já pode jogar Êxodo inteiro fora. E cara, sem muita dificuldade. E pode jogar boa parte do que Daniel escreveu fora também, porque não tem sentido. Só tirando Gênesis 1, isso aí já perde a referência. As profecias de Daniel não dão para interpretar, e as referências que apontam para a hierarquia de Deus e para a necessidade de obediência, ele também vão para o espaço se eu jogar Gênesis 1 fora. Consequentemente, também Apocalipse, uma boa parte dele vai embora, que é o que referencia o retorno para casa. Os capítulos finais de Apocalipse, eles não têm sentido. Não tem sentido falar da árvore da vida lá no Apocalipse